Oi, pessoal do YouTube. Bom, hoje é dia 9 de novembro de 2021 e eu vim contar pra vocês o porquê eu sumi daqui esse ano. Eu estive mais em off e muitas coisas aconteceram, muitas águas rolaram, meus cabelos estão úmidos porque eu não ia gravar esse vídeo hoje, mas eu acabei tendo uma terapia, né, hoje, um horário de terapia, e isso me encorajou a vir aqui falar, né? Eu já tô enrolando aí pra falar há uns 2 meses, eu não tinha conseguido antes, eu não tive estrutura pra falar antes, mas eu vou começar a falar antes, lá do início, desde o começo da história, pra vocês compreenderem o processo. Vamos lá. Bom, o meu nome é Andréia, eu tenho 26 anos, quase 27, daqui um mês. E eu sou casada com o Thiago tem 39 anos, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a nossa diferença de idade, eu vou deixar aqui no card pra vocês. E esse vídeo é maravilhoso, tá? Tanto que ele viralizou. Mas enfim, o objetivo de falar as nossas idades é pra falar pra vocês que nós temos 12 anos de diferença. E quando foi... Nós temos 6 anos de casados, né? Quando nós completamos 2 anos de casados, eu tive aí eu estava trabalhando e eu passei mal durante o trabalho. E eu tive dor nas pernas e falta de ar. E fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, eles já diagnosticaram uma possível trombofilia. Dá um Google aí. Eu não vou saber explicar o que é trombofilia, tá? Eu não sei se é uma... eu não vou me arriscar. Enfim, é um problema nas veias ali e é bem perigoso. Isso poderia ser consequência de tomar anticoncepcional, né? Até junho de 2017 eu tomava anticoncepcional, eu casei em 2015. E aí, eles já me internaram, foi muito rápido, eu já cheguei com relatando essas dores, eles já me internaram pela suspeita, pernas pra cima, já fiz uma ultrassom, na ultrassom deu trombofilia, mas eu fiquei muito assustada e na época eu trabalhava com médicos de ultrassom em outro hospital, e eu liguei para um médico dessa equipe, conversei com ele falou para repetirem o exame lá, falou, fica calma, me acalmou, me deram uma injeção na barriga de Dimerudê, eu acho que eu não estou falando errado, tá? Não, eu tô falando errado. Clexane é o nome, que é um anticoagulante, né? Pra gente não ficar ele com problema. Enfim, aí fui internada, no dia seguinte repetiram os exames e não tinha nada. Nada, não era trombofilia. Eu fiquei lá em observação por um tempo, isso me assustou muito, porque eu trabalhava com casos de pessoas, né, que tinham trombofilia, e me assustou bastante. E aí eu tive alta, e eu decidi que eu não queria mais tomar anticoncepcional. E conversando com o Thiago, nós decidimos iniciar aí as tentativas para engravidar, tá? Isso foi no ano de 2017, especificamente em junho, que eu fui internada. Em julho, perdão. Em julho. E aí, em agosto, né, inicia a nossa tentativa para engravidar. Nós ficamos ali no período de 1 ano tentando engravidar naturalmente, como os médicos dizem que é normal. Após isso, você tem que procurar para fazer exames mais complexos, para ver se há algum problema, porque aí, passando do período de 1 ano, a gente já começa a investigar. Então, eu fiz os exames normais daquele ano, né? Como toda mulher vai no ginecologista e faz. E aí, tranquilíssimo. Tudo normal, né? Durante esse primeiro ano, todo mês eu fazia teste de gravidez. Quantos nãos, né? Eu passei. Foi bem angustiante. E eu achei... Assim, a gente não fez nenhum exame muito complexo nesse ano aí. Então, foi um ano de muita espera, mas a gente passou achando que era normal. Quando chegou no segundo ano, né, de tentativa, o Thiago começou a investigar e ele fez o primeiro espermograma. E eu tinha iniciado outros exames, como, por exemplo, ressonância,
Eu não fiz exames muito complexos, né? Confesso. Porque eu tinha um médico que me orientava e ele disse que eu estava tudo bem através de uma ultrassom só. E aí eu ia indo, ia acreditando. É a primeira vez, na verdade, que eu estava tentando ter um filho, então tudo que ele falava eu seguia, né? Eu sou muito assim de confiar no profissional que eu estou. Então, e aí o Thiago fez um exame quando foi. Bom, então eu peguei aqui os exames dele para vocês poderem ter uma noção de tempo, tá? O primeiro exame dele, tá até amarelado um pouquinho a folha, é esse aqui, esse aqui, que foi feito no dia 5/10/2018, e o resultado dele foi oligospermia acentuada. Esse foi o primeiro exame, e aí quando a gente pegou ele, a gente foi para um acampamento de jovens, que foi o nosso primeiro acampamento, né? Ali na equipe de liderança, foi uma bênção, foi surreal. E teve um dia, nós somos cristãos, é assim que fala, cristões, a gente sempre erra, né? Eu, no caso. Teve um dia muito específico lá, que nós recebemos uma palavra, né? Foi um momento profético. Eu creio nisso, eu creio na Bíblia, eu creio no nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu estou deixando bem claro aqui para vocês, com a minha fé. Então teve um momento lá que o pastor fez um momento profético, e aí eu não o conhecia, ninguém tinha comentado com ele a história, porque na verdade ainda não muitas pessoas sabiam do que nós estávamos passando. E aí, só para vocês compreenderem o contexto, o pastor veio, essa pessoa que estava pregando lá no dia, e liberou sobre nós uma palavra. Ele disse: é filho que vocês querem, é filho que vocês terão. E orou em mim e orou no Thiago, né? Orou sobre nós lá, foi um momento que marcou a nossa história. E eu guardei essa palavra conosco. Amém. Porque a gente vinha de um dia antes com o resultado desse exame aqui, dizendo que o Thiago era oligospermico, que diz que ele tem poucos espermas e a morfologia deles não é boa, né? O formato, tudo isso. E então, nós saímos de lá acreditando que esse documento seria só para provar o milagre de Deus. Ponto final. Esse foi o ano de 2018, porque a gente já estava no fim dele aqui, né? Quando foi em 2019, o Thiago repetiu o exame, em agosto, né? Quase um ano depois. Ele repetiu o exame, os exames continuaram aqui da mesma forma, não mudou, tá? 2019 ele fez outro. Aí ele levou pro médico dele esses 2 exames, e o médico dele pediu mais um exame. Ele fez mais um exame, levou pro médico, e aí o médico pediu para que ele fizesse um exame pago, né? Porque esses exames eram pelo convênio. Quando ele ia fazer, iniciou a pandemia, tudo ficou muito difícil, né? Até para minha empresa. E eu trabalhava fora na época. E nós descansamos ali nesse tempo, já era o 3º ano de tentativa. Nós estamos falando aí de 2020. E esperamos aí, combinamos de que íamos esperar passar a pandemia para poder fazer exames. A gente não estava saindo aí nesse começo para nada. E ficou combinado assim. E aí chegamos no ano de 2020. Eu já estava bem incomodada, né, nessa área, porque é muito difícil quando você está sonhando com algo e você sente que está tudo muito parado, né? Então eu estava lidando com esse sentimento de paralisia e de que, tipo, eu não tô fazendo o suficiente, ele não tá fazendo o suficiente, o que a gente precisa mais, quais são os exames que eu preciso saber relacionado a mim. E eu mergulhei aí em vários vídeos. Eu já vinha assistindo diversos vídeos durante esses 3 anos, mas foi muito mais intenso aí nesse ano. E no ano de 19 e 20 foram os anos que eu mais estudei sobre como engravidar de uma forma natural. Gente, é surreal, não é fácil engravidar, então você que tem filhos aí, ó, dê valor, porque as chances, Honey, querida, ela sempre vem, né?
o abençoada. Oh, rapaz. E é bem complexa a natureza e o Senhor, ele faz as coisas perfeitamente, porque é surreal, né? Se você for estudar aí, você vai ver a taxa de engravidar 21% a cada chance, né, por mês. É muito louco. E aí eu comecei a estudar sobre esses assuntos e no meio desses vídeos eu vi alguns exames que eram muito necessários você saber se você estava com eles ali dentro da normalidade para poder engravidar. E me incomodava que o meu médico do convênio não pedia esses exames. E aí, um dia eu fui fazer uma entrega de um produto do Pintando Amor e contei para essa minha amiga a minha insatisfação e ela falou para mim: por que você não procurou um médico lá para São Paulo? Geralmente eles acabam investigando mais. E eu falei: será, né? Porque médico é médico, independente do lugar. E aí ela falou: mas tenta, vai no meu médico. Ela me passou o contato e eu fui no médico dela. Isso foi em novembro de 2020. E aí eu fui para São Paulo, né, lá na Paulista, passei com esse médico e na primeira consulta que eu passei com ele, os exames que ele me pediu foram todos esses que eu via nos vídeos, né, da moça falando os exames necessários, né, para você poder começar a investigar e que ela descobriu infertilidade com esses exames e alguns problemas. E quando ele me deu o pedido desses exames, eu fiquei muito feliz, porque realmente eu sentia que eu estava começando a investigar. E eu já tinha 3 anos aí sem saber a causa, e eu acho que essa é a parte mais angustiante. E então eu senti que realmente eu estava andando, né? E aí eu peguei os exames e ele me indicou também um urologista para o Thiago começar a passar, que era da equipe dele. E aí o Thiago pegou esses exames que o meu ginecologista já deu para ele fazer também, né? Bom, aí quando foi na data do dia 8/12 ele fez o exame, nós levamos lá. No dia 21 nós levamos para o médico. O resultado do exame foi 0,01 de espermas. Nessa hora foi a hora que a minha ficha caiu. A gente já tinha tido 3 resultados aí negativos, né? Vamos dizer assim, ruins, mas eu só não queria acreditar. E como esse médico aí, ele já era de uma equipe muito boa, enfim, não sei se foi ali que eu acreditei mais, sabe? Que eu pude ouvir, porque eu entrei na consulta com ele e aí o médico olhou para nós e disse: vocês só vão poder ser pais por uma fertilização. E então eu indico que vocês comecem a procurar médicos especialistas em reprodução humana. E aí eu comecei a chorar dentro do consultório. Gente, eu não consegui conter as emoções ali. Chorei, né? Enfim, saí de lá me segurando. No caminho para casa eu disse uma coisa pro Thiago, que eu sabia já que a gente não poderia ser pais naturalmente. E foi um dos maiores erros ali, eu estava bem desequilibrada com todo aquele sentimento, né? Mas até nisso o Senhor nos ensina depois. Porque como eu vim estudando muito sobre fertilização, sobre várias coisas, era o que estava muito fresco na minha cabeça, né? Então eu disse para ele sobre isso, mas a gente chegou em casa, eu cheguei muito mal, ele foi trabalhar e a Bruna veio aqui em casa, minha amiga, veio aqui, trouxe um chocolate, ficou aqui a tarde inteira comigo e aí a gente ficou aqui conversando e eu chorando, eu passei 2 dias mergulhada em choro, dia 21 e 22 de dezembro. E foi bem complicado, mas eu recebi uma palavra da minha pastora que me deu força, me deu ânimo, que tantas outras vidas estão passando por tantas dificuldades de saúde, e era o auge aí também da pandemia, muitas pessoas internadas. E aí ali, por mais que fosse doloroso, eu consegui
enxugar as lágrimas e compreender que eu tinha que esperar ali, respirar e que Deus ia trazer uma solução. Aí chegamos em 2021, esse ano. Em 2021, quando eu voltei de viagem aí no início do mês, a Bruna tem uma cunhada que trabalha com reprodução humana e ela marcou esse encontro entre nós duas pra gente se conhecer, e o Thiago também, porque o Thiago estava mais fechado para outras opções, senão o natural. E aí nós fomos conversar com ela é cristã, e foi muito bom, nós tomamos um café da tarde. Isso foi dia 7 de janeiro. Quando foi dia 11 de janeiro, eu estava na clínica de fertilização, iniciando o tratamento para uma FIV, fertilização in vitro.